comecei a tirar aqueles papéis que você olha, o que está aqui, não precisa. Daqui a pouco eu olho uma folha com o controle do material de venda dos seus livros, de 1 ano atrás. Acho que era mais de 1 ano. O que isso ainda está fazendo aqui? Já foi 1 ano de subir a veio. Amassei e joguei no lixo. Quando joguei no lixo, o Espírito Santo falou, pega, refaça todas as contas. Ele falou, e quando eu fiz as contas, eu descobri que nós fizemos um acerto errado e faltou o dinheiro. E eu fiquei com vergonha de te ligar 1 ano depois e contar a história. Eu pensei, só vou pagar e fica tudo certo. Como é que o senhor descobriu que fui eu? Eu falei, esse é um outro passo. Deixa eu te fazer outra pergunta. Na sua cidade o banco não fecha às 3? É uma cidade pequenininha. Ele falou, fecha. Eu falei, que hora você foi fazer esse depósito? Ele falou, pastor, eu fui ali antes da 1 mesmo. Eu falei, você fez no caixa eletrônico? Ele falou, não, eu tenho um amigo que é funcionário do banco e eu deixei com ele para ele fazer. Mas ele provavelmente deve ter feito isso depois que fechou o banco. Eu falei, ele fez depois que fechou o banco. Pô, como é que você sabe? Eu falei, porque eu estava plantado do lado do caixa eletrônica desde a hora do almoço, com a convicção de que na hora do almoço Deus resolveria o meu problema. E aquilo não se resolveu até as 4 horas. Quando eu contei, ele ria. Eu falei, a próxima vez que Deus te depositar um dinheiro, vá na boca do caixa, não seja preguiçoso. Aí eu contei para ele como eu tinha descoberto. Eu posso passar horas contando história atrás de histórias, de como temos visto Deus mudar circunstâncias. E sabe, nós precisamos tomar uma decisão de viver no sobrenatural. Eu vou repetir, eu amo ambientes como esse, coisas extraordinárias vão acontecer nessa conferência. Mas você não precisa disso para ter milagre. Isso aqui é um plus, é um algo mais, cada um de nós tem acesso direto. Cada um de nós pode acessar a Deus por meio do nome de Jesus. Eu fico doido, às vezes, com o pastor, alguém chega, pastor, o senhor pode orar por mim? Porque eu sou o mais chegado do homem lá de cima. Falei, pronto, agora temos outros mediadores além de Jesus. Gente, cada um de nós, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pode entrar com ousadia no Santo dos Santos. Nós podemos orar e ser ouvidos. Você sabe o que significa orar em nome de Jesus? Você está agindo sob procuração. Quando você ora em nome dele, é como se fosse ele orando. Você está orando debaixo da procuração dele. Você o representa, é como se fosse ele orando. Agora, quando Jesus está para ressuscitar Lázaro, você lembra qual a oração que ele fez lá em João 11? Pai, graças te dou, porque sempre me ouvis. Eu penso, peraí, se Deus sempre ouve Jesus, e quando eu estou orando no nome dele, é como se ele está orando, como é que eu não vou ser ouvido? O problema de alguns de nós, que a gente fica terceirizando, dizendo, isso é para alguns poucos privilegiados. Não, meu querido, é para quem tem fé. Agora, você vai ter que fortalecer a sua fé, você vai ter que aprender a andar em fé. E sabe, tem crente que reclama, pai, apareceu o problema, apareceu isso. Eu digo, gente, talvez tenha sido um longo treino de caminhar em fé. Mas cada vez surge um problema, eu fico pensando, é mais uma chance de ver milagre, é mais uma oportunidade de ver o dedo de Deus, é mais história por currículo de fé. Nós precisamos aprender a acessar o sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Então deixe-me dizer, nós falamos que a fé é a convicção do que não se vê, mas ela também tem uma visão. Deixa eu tentar te explicar como a fé opera. Abra sua Bíblia comigo, no 2º livro de Reis, no capítulo 6. Eu quero que você leia comigo do verso 15 ao 17. Enquanto você localiza o texto, me deixa dar um pano de fundo. O rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, preparou algumas armadilhas contra o exército de Israel. Várias vezes o profeta Eliseu chegou para o rei de Israel e disse, não passe em tal e tal lugar, porque o rei da Síria colocou armadilhas diante de você. Ele ia lá, enviava alguns espiões, reconhecia emboscada e escapava. A Bíblia diz que isso não aconteceu nem 2 nem 3 vezes, ou seja, várias. Daqui a pouco, o rei da Síria tem uma reunião de cúpula com seus oficiais e diz, quem é o delator? Quem que está dando com a língua nos dentes? Quem que está entregando nossos planos para o rei de Israel? Porque não há chance dele escapar de tudo aquilo que a gente está preparando contra ele. Imagina um oficial levantando a mão e dizer, é que eles têm algo lá que o senhor não tem aqui. É um profeta. Esse homem sabe as palavras que você fala no seu quarto de dormir. É ele que está contando. O rei diz, quem é o homem? Diz, é um tal de profeta Eliseu. Descubra onde está. Alguém chega e diz, está em Dotã. E diz, o problema é um homem. Vamos capturar um homem. Um exército inteiro cerca a cidade de Dotã à noite. E amanhece nessas condições. Verso 15 de 2º Reis 6. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos?
Eu brinco que isso aqui é a reprodução exata do monte de crente quando tem problema. Corre para o líder de célula, corre para o discipulador, corre para o... O que nós vamos fazer? Verso 16, ele respondeu, não tenha medo. A tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, versão interior de Minas com Goiás, diz que a resposta dele é, calma, rapá. Não é nem rapaz, é rapá. Calma, rapá. E diz, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu imagino o moço do Eliseu olhando em volta. A cidade cercada. Aquele monte de gente. Ele olha para o Eliseu, 1, 2, 2, 1. Aquela declaração de Eliseu não faz o menor sentido. Porque Eliseu não está falando aquilo baseado nos olhos naturais. Eliseu está falando aquilo baseado no entendimento do plano espiritual. Verso 17. Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. Que olhos? Os olhos naturais estavam vendo bem, é por isso que ele estava apavorado com o problema. Ele não estava olhando pelos olhos naturais. A Bíblia diz assim, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Era anjo para tudo quanto é lado. Aí ele vê um exército de verdade. Meu amigo, eu não sei como você agiria. Eu gosto de ler a Bíblia e me colocando lá dentro da história, me imaginando no lugar desse moço. Nessa hora, enxergando esse exército celestial, eu ficaria macho, valente. Eu já me imaginava até provocando os caras, dando de língua. Vem agora. Agora, o que é que eu e você precisamos entender? Quando o moço vem falando que viu o problema, ele está mentindo? Não. Quando Eliseu diz, ei, fica tranquilo, porque em maior número são os que estão conosco do que os que estão com ele, Eliseu está mentindo? Não. Cada um está falando a verdade, mas cada um está falando a verdade de uma dimensão. O moço vem com a realidade de uma dimensão natural. Eliseu responde falando de uma dimensão espiritual. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, a Escritura fala com toda a clareza a respeito de fé. Aliás, eu acho impressionante como tem muita gente querendo andar em fé, estudando pouco o que a Bíblia diz sobre fé. Mas no verso 3 a Bíblia diz, pela fé entendemos que os mundos, algumas traduções apresentam universo. Mas a palavra no grego ali não é cosmos, que é a palavra traduzida para o universo. A palavra ali é aionos, dimensões. Por isso, várias traduções optaram pela expressão os mundos. Foram criados pela palavra de Deus. Agora, preste atenção. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Os mundos foram criados. Mundo espiritual, mundo natural. Agora, mundo espiritual vem primeiro. Mundo natural vem depois. Tudo que existe é visível aos nossos olhos foi criado a partir do que é invisível. Isso significa o quê? Que o mundo invisível é mais real do que o natural, porque foi ele que deu origem ao natural. O problema é porque está fora da dimensão dos sentidos, a gente não toma consciência da realidade dele. E aqui está o nosso problema. Eu já vi muito pregador de fé tentando encorajar as pessoas, mas às vezes usando uma nomenclatura, uma linguagem errada. Essa enfermidade no seu corpo não é verdade, é mentira, porque a Bíblia diz outra coisa. Imagina o cara lá, mentira o quê? Está doendo. Eu que estou sentindo. Como que é mentira? Não é que é mentira, mas é uma realidade natural. Agora, essa é a única realidade a qual você está confinado a conviver? Não. Você tem uma outra realidade no plano espiritual, que são promessas de Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Você tem declarações no plano espiritual que não precisam necessariamente estar em linha com o natural. Então, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele não está com isso querendo dizer que a realidade natural é mentirosa. Mas entre a natural e a de Deus, ele está dizendo, eu deixo a de Deus prevalecer, porque a realidade do plano espiritual, ela pode entrar e mudar o mundo natural. Agora, a realidade do mundo natural, ela não muda o espiritual. Às vezes ela nos bloqueia, ela nos impede de acessar, mas não muda a realidade do lado de lá. Então, olha o que Paulo estava falando em 2 Coríntios, o texto que nós lemos. Não fixando os olhos nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Ele diz, as que se veem são passageiras. Qualquer circunstância natural, gente, é sujeita a mudança, é temporal. Outra tradução, inclusive, diz isso, são temporais. Hoje você pode estar mais quebrado que arroz de terceira. Naquele estado se chama a mulher de meu bem, o banco confisca, de tão endividado. Amanhã você pode estar testemunhando como virou o jogo, virou a mesa e está nadando de braçada na provisão. Porque as circunstâncias mudam. Hoje você pode estar lutando com a condição de enfermidade, amanhã você pode estar testemunhando sua cura e restauração física.
Hoje você pode estar diante de um problema familiar e amanhã você pode estar contando a história de como Deus mudou isso tudo. Porque as circunstâncias mudam. Mas o inverso também é verdadeiro. Hoje tu pode estar nadando na grana e amanhã vai estar tendo que lidar com a escassez. Hoje você pode estar bem de saúde, amanhã vai estar numa batalha, né, buscando recuperação dela. Hoje a família pode estar bem, uma crise pode estar instalada amanhã. Porque qualquer circunstância, boa ou ruim, é transitória. Mas se ela é transitória, de ruim pode melhorar, se de melhor pode piorar, também pode depois inverter de novo. Isso aqui é instável. Agora, no plano espiritual nós temos verdades absolutas. Porque aquilo que Deus fala aquilo que Deus fala não muda. Então, qual é o grande segredo da operação da fé? Eu gosto de dizer que a fé é uma espécie de portal entre os dois mundos. E aí você está aqui no mundo natural. E você, em vez de começar a olhar só essa realidade, você ativa a fé. E pela fé um portal se abre. E você começa a enxergar a realidade do lado de lá. Mas a fé não te dá apenas a capacidade de enxergar além do portal. Ela te permite passar pelo portal, agarrar a realidade do plano espiritual do lado de cá, trazê-la pelo portal e suplementar sobre o natural e mudar a realidade do reino natural. Aquele moço chega e diz, a situação está ruim. Eliseu diz, para você que só está vendo natural. E aí Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desse menino. Ele nunca vai entender se ele não vê aquilo que eu estou vendo. Deixa eu te dizer, pessoas que mudam realidade são pessoas que enxergam o que os outros não estão enxergando.